Todo dia começa com uma mesa posta. A questão é, você senta nela ou deixa o dia sentar por você? Um campo de batalha. De um lado, um exército filisteu, armado, numeroso, pronto para avançar. Do outro, Israel. Guerreiros experientes, homens que tinham lutado antes, que conheciam a guerra. E então os israelitas recuaram. Não os soldados rasos, os guerreiros, o exército inteiro. Mas um homem ficou, sozinho no campo. Um exército de um lado, um homem do outro. Ele não recuou. Ele lutou. Lutou até a mão ficar dormente. Lutou até a espada grudar na palma da mão. Lutou até o campo virar cinza e silêncio. E então veio a vitória. E o exército que tinha fugido voltou. Não para lutar, para pegar o despojo. Esse homem se chama Eleazar. E eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você não queira responder. Não porque é difícil demais, mas porque a resposta honesta diz muito sobre onde você está agora. Você é Eleazar ou você é o exército? Antes de responder rápido, pense com cuidado. Porque a maioria das pessoas que se identifica com Eleazar na teoria, na prática está no exército. Não por covardia, por algo mais sutil. Você já esteve no campo? Já começou algo que importava de verdade? Um projeto, uma decisão, uma mudança? E quando ficou difícil, quando o campo ficou pesado, quando os outros recuaram, você foi junto? Não necessariamente correndo, às vezes só parando, esperando, postergando, dizendo que o momento certo ainda não chegou. E depois, quando alguém segurou a espada até o fim e a vitória veio, você apareceu para celebrar, para compartilhar, para pegar o despojo, sem ter ficado no campo. Viver dos louros dos outros não é só pegar o que não é seu, é perder o que poderia ter sido seu. Porque o despojo que o exército pegou naquele dia não era só ouro e armas, era a experiência de ter ficado, de ter lutado, de ter sentido a mão grudar na espada e ter continuado mesmo assim. Isso não se pega no despojo, isso só se ganha no campo. O texto que deu origem a essa história está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. É uma lista de guerreiros valentes de Davi, um registro histórico, mas dentro desse registro tem uma cena que para o tempo. Depois dele, Eleazar, filho do Ahoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. 2 frases que ficam. Primeira, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Segunda, o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Não antes, não quando o exército estava junto. Depois que Eleazar ficou sozinho e lutou até não conseguir mais abrir a mão. A vitória veio depois da decisão de ficar. Eleazar não era sobre-humano. O texto não diz que ele era maior, mais forte, mais corajoso por natureza. O texto diz que ele ficou. Isso é tudo. Ele ficou quando os outros foram. E quando você lê com atenção, percebe que ele não ficou porque tinha certeza que ia ganhar. Ele ficou porque tinha tomado uma decisão de onde estava, de que campo era o dele, de que batalha era a sua. O exército fugiu porque ainda não tinha tomado essa decisão. Para eles, aquele campo específico, naquele dia específico, contra aquele exército específico, não era o campo deles. Para Eleazar, era. E essa distinção muda tudo. Porque quando você sabe qual é o seu campo, quando você tem certeza sobre a batalha que é sua, o recuo deixa de ser uma opção que você considera. Não porque você é mais corajoso, porque você já decidiu. Essa imagem é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. A mão gruda na espada. Isso não é metáfora, é fisiologia.
É o que acontece quando você usa um músculo além do limite. Ele trava, o corpo entra em colapso parcial, a mão não obedece mais. E Eleazar continuou lutando. Pensa no que isso significa na sua vida. Tem uma batalha que você está travando onde a mão já grudou na espada? Onde você já chegou no limite do que é confortável, do que é fácil, do que os outros ao redor estão dispostos a fazer. E a tentação, nesse momento exato, é largar a espada, soltar, racionalizar o que você já fez suficiente. Que alguém vai continuar, que o momento não é esse. Eleazar não largou. Não porque era masoquista, mas porque não sentia a dor, porque ele sabia que a vitória estava do outro lado da dor, não antes dela. O exército não era covarde, eram guerreiros experientes, tinham lutado antes, tinham vencido antes. O problema não era coragem, era posicionamento. Eles não tinham decidido que aquele era o campo deles. E aqui está o que eu preciso que você ouça com cuidado. Deus não luta por você, Ele luta com você. Mas você precisa estar no campo. A vitória de Eleazar não veio porque Deus escolheu ele e descartou o exército. Ela veio porque Eleazar estava no campo quando a vitória chegou. O exército estava em outro lugar. Deus honrou quem ficou. E isso não é teologia abstrata, é a realidade mais concreta da sua vida agora. Qual a batalha você está evitando? Qual o campo que você reconhece como seu, mas que ainda não entrou de verdade? Qual é a espada que você segura pela metade, com um pé dentro e um pé fora? Porque ficar pela metade não é Eleazar, é o exército. E o exército voltou no fim do dia, mas voltou sem experiência, sem a transformação, sem o que só o campo dá. O despojo que o exército pegou não pesava nada perto do que Eleazar carregou para o resto da vida. Não o peso da batalha, o peso da certeza. A certeza de quem sabe que ficou quando tinha tudo para ir. Isso não tem preço e não se pega no despojo dos outros. Eu não vou te dar 5 passos para ser mais corajoso. Eu vou te fazer uma pergunta e te pedir que você responda de verdade. Não para mim, para você. Qual é o campo que você está evitando? Não o campo que você gostaria de ter. Não o campo que vai parecer quando a vida organizar. Não o campo que você vai entrar quando se sentir mais pronto. O campo que já é seu, que você já sabe que é seu, que você reconhece quando pensa com honestidade. Pode ser uma conversa que você está adiando há meses, uma decisão de negócios que você fica postergando, um relacionamento que precisa de uma postura diferente da sua, uma área da sua vida onde você está vivendo os louros de alguém, da fé do outro, da coragem do outro, da decisão do outro. Identifique esse campo agora, com nome, com clareza, e então toma uma decisão. Não amanhã, não quando a vida organizar. Hoje, porque Deus não vai entrar em campo por você, mas quando você entrar, quando você segurar a espada e decidir ficar, Ele vai estar lá. Ele esteve com Eleazar, e Eleazar era um homem comum que tomou uma decisão incomum, assim como você pode fazer agora. No fim daquele dia, haviam 2 tipos de pessoas no campo de paz da mim: os que ficaram no despojo e o que ficou na batalha. Só um deles tem o nome registrado para sempre. Só um deles tem uma história para contar: Eleazar, filho do Aioíta, Dodô, um homem que a maioria de nós nunca teria ouvido falar, se ele tivesse recuado junto com todo mundo. Mas ele ficou, e a palavra registrou. Você não precisa ser o mais forte, não precisa ser o mais preparado, não precisa ter o exército do seu lado. Você precisa ficar no campo que é seu, porque quem fica vive a vitória. Quem recua só assiste. E o Senhor dos Exércitos vai estar lá com você, não antes, com você. Você não precisa resolver a batalha inteira hoje, só precisa decidir que não vai recuar. Se você quiser continuar essa conversa, se inscreva, porque amanhã a mesa vai estar posta de novo. E deixa nos comentários qual é o campo que você decidiu abandonar. Sente-se à mesa. A palavra já está servida.